Pois é, pessoal. Nessa correria toda, um dia bom, abençoado de chuva, ambiente calmo, estou aqui com o Virgílio, que é um caso de sucesso. É um produtor de café e outras culturas também, que trabalha bastante, assim como você de casa que trabalha muito. Mas aonde será que ele coloca a força dele para poder trabalhar e ter grandes resultados? A história dele e da família dele é um caso inspirador, que nos faz acreditar mais no agronegócio, acreditar mais na cafeicultura. Apoio Bayer. Se é Bayer, é bom. Virgílio, obrigado por nos receber aqui na tua casa e poder falar um pouco da tua história pra gente. Para nós que é um prazer, né, Gustavo, receber você aqui. Me sinto honrado, feliz em estar recebendo você aqui, né, nesse dia realmente maravilhoso, gostoso, a chuvinha mansa caindo aqui no sul de Minas. E vamos conversar sim, vamos falar sobre a cafeicultura, né, que é a nossa grande paixão, o agronegócio, que é o nosso negócio, né, que está dentro de nós e é muito forte dentro de nós. Então fala pra gente, quando é que começou a cafeicultura na tua família? Cafeicultura na nossa família começou com meu avô, o seu Walter Palmeira. Ele tinha um pedaço de café pequeno aqui no sul de Minas e começou a trabalhar, a plantar um pouquinho mais. Depois ele vendeu aqui, foi para o Paraná, fez uma propriedade um pouco maior no Paraná, mas tomou a intempérie lá no Paraná, tomou uma geada forte lá e acabou que ele inviabilizou o negócio dele no Paraná. Ele voltou, ficou como taxista em Águas da Prata por 2 anos, conseguiu vender a terra dele no Paraná e recomeçou aqui no sul de Minas de novo, aqui num bairro indo para Alfenas, que chama Caiana. Dali ele começou de novo, plantou um sítio pequeno e foi multiplicando esse sítio, né? E conseguimos de lá para cá manter essa trajetória aí de crescimento na cafeicultura e no agronegócio. Hoje, como é que é o grupo familiar de vocês? Como é que são os números deles? Olha, hoje nós trabalhamos como grupo, um grupo que chama hoje Grupo Palmeira Agro. A gente está sediado aqui em Machado, né? E hoje a gente faz 2.900 hectares de café, a gente trabalha com 2.900 hectares de café e a gente também começou em 2010 a plantar soja. Então aí de 2010 para cá a gente também está fazendo soja, com 3.300 hectares de soja e depois na safrinha a gente faz um pouco de milho, na faixa de uns 1.500 hectares de milho e o restante das áreas a gente coloca aveia. Então a gente trabalha dessa maneira. Se for ver, né, de quando teu avô deixou construir uma propriedade para chegar nos números que tem hoje, né? Como é que foi esse percurso aí? É uma longa história, um percurso grande, né? Isso já tem 40 anos, de 30 a 40 anos. Que não é muita coisa, né? Que a gente, mas é uma vida boa, né, Gustavo? Trabalhando muito, né? No começo a gente sempre fazia cafeicultura, só cafeicultura. Depois, na década de 90, a gente tentou fazer um pouco de leite, mas não fomos muito felizes, não fomos bem sucedidos em leite. Aí ficamos na década de 90 ali tentando café e leite, paramos, ficamos de 2000 a 2010 só com café. Paramos com leite. E ficamos de 2000 a 2010 só com café, e aí de 2010 até agora 2022 a gente está fazendo café, soja, milho e um pouco de aveia. Comprando propriedade, produzindo, trabalhando, como é que é esse ciclo de vocês? A nossa ideia é essa sempre. Acaba que nós no sul de Minas aqui somos bem tradicionais, né? Então meu pai e meu tio, que são os nossos líderes atualmente, né? Eles gostam de andar bem com o pé no chão. Então a gente não gosta de arrendar propriedades, então a gente sempre costuma ter esse crescimento nosso embasado na compra mesmo de propriedades, de hectares, para a gente poder trabalhar realmente com uma margem de rentabilidade um pouquinho maior, sem precisar pagar arrendamento. Então a gente é bem verticalizado, a gente tem a terra, tem as máquinas, temos uma pequena fábrica de adubo foliar, temos o nosso armazém de café, temos o nosso armazém de cereais, temos os nossos caminhões que fazem transporte interno das fazendas para o silo e temos caminhão também que faz transporte de calcário para nós, de gesso para nós, de adubo para nós e de soja para os nossos clientes, de milho para os nossos clientes. Então a gente assim é bem verticalizado para que possa, para a gente estar quase que dominando todas as etapas do processo de produção. Então, ou seja, vocês se preocupam em que
em estar bem posicionado em vários segmentos dentro do negócio para poder fortalecendo. Para poder fortalecer. A nossa macro ideia é que a agricultura é o nosso carro-chefe, é a galinha dos ovos de ouro, e aí a gente tem algumas pequenas empresas Certo, paralelas. periféricas a ela, fornecendo coisas para ela e ajudando ela a se tornar cada vez mais eficaz. Você acha que isso aí não perde o foco? Acaba que você tem que ter realmente um poder de gerência um pouquinho ampliado. Sim, porque você tem que entender sim de armazenagem, de cereais, armazenagem de café, transporte, transportadora, você tem que entender de agricultura. Acaba que você tem que entender de um pouco mais de coisas, sim. Mas por um outro lado, você consegue ter mais facilidade na hora própria. Nosso caminhão não fica na fila na cooperativa, nosso caminhão não fica na fila para descarregar, né? Nosso adubo, a gente pode escolher melhor nosso time de compra de adubo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem a logística própria, então a gente tem força para tirar esse adubo da misturadora rápido e colocar aqui dentro, entendeu? Por exemplo, num ano que o preço do adubo estava muito alto, nós jogamos esse ano com a possibilidade de comprar o adubo muito perto da utilização. Entendi. Então, por que eu pude jogar com isso muito perto? Porque eu sabia que eu tinha uma logística poderosa para tirar esse adubo a hora que eu precisasse. Algo que poucas pessoas têm. Algo que poucas pessoas têm. Entre a gestão, os custos e a produção, produtividade, como é que vocês fazem esse paralelo? Qual que vocês dão mais preferência? Nós nunca miramos na produtividade. Certo. É louco, é estranho talvez. Né? Mas é um caso de sucesso. A que gente voltado sempre está muito focado e mirado no lucro por hectare. Então, assim, a nossa visão, nosso olhar está sempre no lucro do hectare, por hectare. Não em quantas sacas colheu por hectare, no lucro por hectare. É difícil às vezes explicar, mas às vezes nem sempre a maior produtividade, o maior numerário de sacas, vai te trazer o maior número em reais de lucro por hectare. O que vocês não fazem, porque não está tão focado na produtividade, que os outros fazem? Para a gente colocar alguma coisa dentro do nosso processo produtivo, uma das coisas que nos norteiam é o retorno sobre aquele capital investido. Certo. Então, vamos pensar aqui que você chega para mim e fala, Virgílio, eu tenho um produto novo para te oferecer. Ok? Eu falei, que legal. E ele trata disso e daquilo. Eu falei, legal. Ele custa quanto por hectare? Certo. Ele custa R$1.000 por hectare. Tá? Eu não estou muito preocupado com o custo dele por hectare. Eu estou muito preocupado com o que vai retornar sobre os R$1.000 que eu vou aplicar. Então, por exemplo, se eu aplicar R$1.000 e ele me devolver 3.000, eu pego R$1.000, pago você e fico com 2 para mim. Certo. Ok? Aí ele entra no meu processo de produção. Agora, se você trouxer um produto para mim que ele agrega R$1.000 por hectare, ok? E ele custa R$1.000 por hectare, eu não agrego ele no meu processo de produção. Porque ele não me trouxe retorno sobre o meu capital investido. Entendi. Entendeu? Ele me trouxe mais produtividade, sim, mas tudo que ele trouxe a mais de produtividade ficou para ele se pagar. E não sobrou nada para mim. É aquela visão de botar dinheiro só a hora que retorna. Só em coisas que retornam. E eu tenho uma máxima que é retornar 3-1. Bacana, 3-1. 3-1. Aí você fala, mas por que 3-1? Porque tem intempérie. Como nós estamos no ambiente aberto, você chega com um produto e fala, Virgílio, vai custar R$1.000. Eu aplico ele e realmente ele me traz 3.000. Eu pego 1.000, entrego para você, fico com 2 para mim. Só que vai ter ano, Gustavo, que esses 2 vai sumir. Que não vai vir nem 1.000 para te pagar. Eu pego, coloco R$1.000 no sistema, vem geada, não tenho 1.000 para te pagar. Vem chuva de pedra, em outro ano, não tenho 1.000 para te pagar. Vem seca, eu não tenho 1.000 para te pagar. Como que eu vou te pagar? Do dinheiro que eu acumulei dos outros anos para trás. Aí eu vou pegar daqueles 2 que eu vinha ganhando, uma parte daqueles 2 vou passar para você. E vai sobrar alguma coisa para mim ainda. Um minutinho só, Virgílio, que eu preciso lembrar o pessoal de casa. E você? Já sentou o dedo no like? Já se inscreveu no canal? Então, vamos fazer isso para fortalecer cada vez mais o No Pé do Café e a nossa cafeicultura.
O Virgílio, sempre foi assim ou teve alguns pontos de virada para o sucesso? Olha, a nossa trajetória sempre foi uma trajetória ascendente. Certo. Com o meu avô, com o meu pai, com o meu tio, a gente sempre teve assim, uma trajetória ascendente. E como toda cafeicultura e como todo cafeicultor, existe aqueles momentos em que o café se torna um peso, um mau negócio. E num desses momentos que eu comecei a trabalhar, né, que foi na crise de 2000, 2001, 2002, né, café estava muito barato. Na época estava R$ 85,00 uma saca de café. Eu lembro bem. Algo em torno aí de 35, 40 dólares. Né? Então foi nesse momento que a gente começou a trabalhar, né, com um café muito barato. E eu me lembro que cada saca de café que a gente comercializava, que a gente vendia, a gente tomava prejuízo. Eu calculava os meus custos de produção daquela época, em 2000, 2001, e falava, nó, cada saco de café que eu estou vendendo, eu estou tomando... O custo estava mais alto do que o valor da saca. E foi nesses momentos, nesse momento que eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para o negócio nosso não descer? Né? E foi aí que a gente teve essas ideias, né, de buscar mesmo custo, né, custo baixo, abaixar o máximo possível o custo, né, perdendo o mínimo de produtividade possível. Né? E foi aonde que a gente nasceu talvez focado na rentabilidade, porque era o que a gente buscava ali naquele momento, vender café um pouquinho mais caro do que custava para nós. E como a gente não mandava no preço de venda, a gente teve que tentar enfiar o custo de produção para baixo do preço de venda, de alguma maneira. Aí na época deve ter tomado atitudes bastante drásticas, né? Mas assim, hoje, por exemplo, você ainda, nos teus tratos culturais, no teu manejo, o que você faz para poder adequar dentro do custo que talvez até te limita na produtividade? Por exemplo, adubações. Certo. Né? Normalmente a gente trabalha aqui com lavouras adultas, depois da 8ª safra, com o sistema de uma safra cheia e uma safra zerada. Né? Certo. Então no ano que está carregado de café, a gente administra o adubo um pouquinho, né, mais regrado ali. Entendeu? Então a gente gasta um pouquinho menos com adubo naquele ano. Daqui as 3 adubações você reduziria duas? 1,5. 1,5 normalmente. Bacana. Se a safra estiver muito carregada, se estiver alta demais, 2. Certo. Às vezes é um ano que a safrona cheia não vem tão cheia, nem 1,5 ela não toma, ela toma 1. Porque nós vamos decotar, esqueletar a lavoura de novo, então por aqui que eu vou fazer muito crescimento de guia, né, se eu vou podar ela toda de novo. Lógico que a gente tem que ter essa linha tênue, porque você não pode também perder enchimento de grão, né, Gustavo? Então é um negócio que você tem que estar ali olhando, né, e se interagindo, né, com o pé de café, né? E não deixar perder. E não deixar o negócio. O que mais você economiza nos tratos? Economiza nos tratos, talvez uma otimização de máquinas, de mão de obra, entendeu? Possa ser um fator também. A gente não vem desbrotando café, né, há muitos anos, há 22 anos que a gente não está desbrotando café. E eu não sei exatamente responder se isso está sendo muito compensador ou não, mas pelo tamanho da nossa propriedade, pelo número de pessoas talvez que a gente tivesse que ter, então a gente optou em não fazer a desbrota. Pelo risco de transporte, tudo? Pelo risco de transporte, né, ônibus no transporte, muita gente, para você administrar, para você cobrar a produção de muita gente, né? E então a gente acabou optando também por não fazer desbrotas. Agronomicamente eu sei que não é legal, que está errado, que diminui a nossa produtividade, sim, mas é uma verdade hoje que a gente está trabalhando há 22 anos. Mas é interessante a gente comentar que você não desbrota, mas chega um ponto que você vai ter que tomar uma decisão mais drástica na lavoura, ou recepar, ou arrancar, plantar outra, justamente por causa da perda de arquitetura de planta. Mas nisso você tem uma reserva financeira preparada para isso. Você vem fazendo um colchão, ajuntando um pouco ali para uma recepa, né, para você poder recepar lavouras uma hora. Coisa que a gente também não tem feito até então. Então, por exemplo, em 22 anos aí, praticamente o nosso número de recepas é pequeno demais. Certo. Nós fomos recepar lavoura agora, um pouquinho de lavoura, agora por causa da geada. A média de produtividade tua é quanto? A gente
Esses 3 anos não servem de Então base, porque... vamos tirar aí 20, né? 21, 22, vamos deixar fora. Isso. A gente colhe em torno de 28 a 32 sacas por hectare, de média. Tá. É o que a gente vinha colhendo normalmente. Lavouras irrigadas, sequeiro. A gente tem em torno de 20% de lavouras irrigadas. E a gente queria compartilhar com vocês, tanto eu quanto o Virgílio, nós fomos convidados dentro de um grupo de 40 produtores rurais, cafeicultores, para irem na Alemanha e na Holanda. Nós tivemos 9 dias, né, de muito aprendizado. A gente vai querer compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado, né, Virgílio? Com certeza. Foi uma honra para nós, foi uma alegria, né, poder ter sido convidados aí pela Bayer para participar dessa viagem. Muito enriquecedora. Lá nós vimos como é desenvolvido, né, Gustavo, como é pesquisado os produtos que vão ser usados ainda aqui, vão ser, né, usados na nossa agricultura daqui a alguns anos ainda. Andamos pela Europa, né, e vimos a organização, né, a limpeza, o cuidado que aquele pessoal tem com os processos, né, com as atividades que eles exercem. E o interessante, né, é o conceito de trabalho deles, né? É um continente, né? A gente teve na Alemanha e na Holanda, e onde a luminosidade é mais baixa, pelo menos nessa época, né? Você viu que começou a escurecer lá para as 4 horas da tarde, 8h30 da manhã ainda estava escuro, né? E eles não têm essa riqueza de luz que nós temos, não tem essa riqueza de clima que nós temos, e o conceito de trabalho é muito forte dentro deles, né? A gente teve lá em Roterdã, Roterdã foi, na Segunda Guerra Mundial, foi destruída. Hoje você vai lá, uma cidade linda, maravilhosa, justamente porque conseguiram rapidamente reconstruir. Se reinventar, se reconstruir, né, Gustavo? A gente reclama meio demais daqui, né? Eu fiquei pensando nisso lá. A dificuldade, né, da Holanda produzir. É um país baixo, que tem uma parte do território deles abaixo do nível do mar. Então tem que bombear a água, gente, lá e, né, levar ela, fazer dique. Parece o nosso Pantanal aqui. Parece né? nosso Pantanal aqui, né? Fazer dique para o oceano não invadir as áreas dele. Rio suspenso, nós vimos lá. Né? Então, assim, eles têm uma dificuldade grande, né, para se fazer agricultura, e eles não se deixaram vencer por essa dificuldade. E talvez possa ser isso também uma das grandes lições que nós trouxemos de lá. Né? A gente na cafeicultura agora estamos passando por um período complicado. Né? A gente está vindo aí de anos que nós estamos produzindo mal, nós tivemos geada, várias chuvas de pedra agora esse ano. Tá meio frio ainda, eu tô achando, inclusive. Tá frio. Mas, gente, né, depois que a gente viu a dificuldade daquele povo, né, da dificuldade que eles têm para fazer agricultura lá, e estão fazendo agricultura de modo muito eficiente, competente, ou seja, ficou alerta para nós. Falou, ó, vamos agarrar, vamos trabalhar, porque todo mundo tem dificuldade, não é só a gente que está passando por um momento difícil, não. E eles encararam aquela frase que foi dita várias vezes, né? Nós temos um problema, nós temos que resolver. Então, isso aí incorporou de uma forma muito forte para mim, que primeiro você faz o seguinte, você assume o problema. Uhum. Nós temos um problema. Incorporou? Então vamos trabalhar para resolver. E com essa brincadeira, eles conseguiram o quê? Buscar tecnologia, uma engenharia, coisa de louca, para trabalhar dentro de água, aonde que eles conseguiram segurar a água do mar. Um país que está 5 metros abaixo do nível do mar. Quando o mar sobe, ele vai invadir, e eles conseguiram essa tecnologia de um trabalho, uma engenharia muito forte de conseguir segurar a água do mar. Se os caras conseguiram segurar a água do mar, não tem limite, né? Não tem limite para nós. Então, cafeicultores, vamos lutar, não vamos entregar o ouro, não, né? Vamos lutar com os nossos, tá tendo essas dificuldades, essas coisas, vamos batalhar, não vamos nos dar por vencido, não. Temos um problema? Vamos resolver. O que eu achei muito interessante, Virgílio, é o banco de ingrediente ativo que a Bayer tem. Você vê, né? 4 milhões de vidrinhos, né? E o mais interessante é a automatização, né? Você não põe a mão em nada. Ninguém entra lá dentro do armazém. A gente viu pela vitrine. A gente viu pela vitrine, né? Os ingredientes ativos da Bayer lá. E aí, se um pesquisador quer testar, né, um ingrediente daquele, quer tentar desenvolver uma molécula nova, solicita, né, pelo computador, o robozinho vai lá, na prateleira, no endereço que está aquela substância, traz na quantidade que o pesquisador solicitou. Eu fiquei encantado. E me chamou muita atenção que eles vão testando todos aqueles produtos químicos, né, 4 milhões de ingredientes ativos o tempo todo, para no final de um ano ter 4, 5 produtos
sair daquilo lá. A Exatamente. persistência, né? As etapas, todos os processos que eles seguem para poder trabalharem dentro desses ingredientes ativos, para poder no final chegar na solução de 1, 2, 3 produtos, é uma coisa fantástica, né? A capacidade de trabalho. Nós brasileiros, muitas vezes a gente quer respostas rápidas. Nós somos ansiosos e quer que o primeiro ingrediente ativo já tenha resultado, né? E eles não, eles ficam de 24 horas, né? As máquinas 24 horas testando os produtos, né? As máquinas, tudo automatizado, plantando na placa as mudinhas com as sementes, germinando, pulverizando em cima de 24 horas, pulverizando em cima das plantas dentro da placa, para ver que efeito que ia dar dentro daquela substância dentro daquela planta. E depois escolher, né, a substância que melhor teve efeito, e depois ainda tem que testar a segurança, né, para a humana, segurança para a vida animal, legislação. Ou seja, a gente viu que é um processo caríssimo, longo, trabalhoso demais, né, Gustavo? Para se chegar a um produto final como a gente recebe aqui, né, na fazenda. Então, assim, foi uma coisa que às vezes até que mudou muito, às vezes também até o nosso jeito de pensar sobre os produtos, né? Sobre essas ferramentas maravilhosas que hoje chegam na nossa mão. Eu queria muito agradecer, Virgílio, por nos receber aqui, né? Sei que tem muita coisa ainda que pode ser falada, nós vamos voltar aqui outras vezes. Maior Espero prazer. que você receba a gente novamente. Claro. Né? E exatamente mostrar casos de sucesso, assim como o seu. E isso é um propósito nos novos caminhos que a gente está mostrando aqui no Pé do Café. É mostrar casos de sucesso, levar ao cafeicultor o conhecimento, a cultura, do que pessoas de sucesso têm feito e assim ele conseguir replicar na atividade dele e ter o sucesso também. Eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui, fico muito honrado por isso. E sempre que a gente puder estar contribuindo, sim, para a cafeicultura, somos apaixonados pela cafeicultura, apaixonados por agricultura, e sempre que a gente puder estar contribuindo, para nós é um grande prazer. E queria agradecer vocês também que nos acompanharam até aqui. Obrigado e até o próximo episódio dos Novos Caminhos aqui no Pé do Café. Apoio Bayer. Se é Bayer, é bom.